Bom dia, muito bom dia. Estamos aqui mais um dia ao vivo com o nosso devocional, com a nossa leitura com propósito. Como é bom estarmos juntas, né? Consagrando a nossa manhã, consagrando o nosso dia. Bom dia, Éder, Shalom, sejam todos bem-vindos. Estamos no capítulo 15 desse livro extraordinário, Mesmo com Medo Haja, um livro que tem nos impulsionado. Bom dia, Roseli, Shalom. Um livro que nos trouxe, né, nesse período aí, muita ousadia para avançar. Gente, vocês não têm noção do quantos de testemunhos que eu tenho recebido ao longo do dia a respeito desse livro, né? Para você que acha que é tão simples uma leitura de livro, eu preciso abrir a sua mentalidade, falar que não é apenas uma leitura simples. Através dessa leitura com propósito, o Espírito Santo estabelece sobre nós uma ligação no reino e não tem como ficarmos presos nas feridas, nas guerras, no medo. Não tem como. É como se a gente construísse todas as manhãs aqui uma força espiritual. É um alimento diário, né? O nosso devocional é um alimento diário. Assim como você tem que comer arroz e feijão todo dia, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Bom dia, pastora Giane, bom dia, Fran. Estamos nesse capítulo, ontem já começamos a falar sobre o medo da rejeição. Rejeição é um tema muito forte e a própria autora tem propriedade para falar sobre isso, né? O livro inteiro conta sobre o testemunho do abuso sexual com o pai desde lá de um período grande de infância. E ela passou por uma boa parte da vida dela nesse sentimento. Ela cresceu com esse sentimento da rejeição. E aí você sabe qual é a consequência de uma pessoa que cresce com a rejeição. Ela não é impulsionada, ela fica paralisada, ela fica cheia de mimimi, né? São feridas na alma. A rejeição traz uma paralisia. A pessoa não consegue avançar. Então, através do próprio testemunho, no entanto que no capítulo 15, gente, ela fala a minha experiência pessoal e ela começa a ensinar como ela rompeu o medo da rejeição, que carregou ela por tanto tempo, chegou uma hora que ela falou, basta. Bom dia, Raquelzinha, bom dia. Gente, olha isso aqui, olha isso. Vocês não têm noção de como eu tô feliz. E isso não vai parar aqui, gente. Quem é casal aí sabe que a gente precisa fortalecer a nossa unidade. E o nosso próximo devocional vai ser um devocional para casais. Vocês estão preparadas? Vou colocar o Neizão aqui para trabalhar, gente. Não tem como. Olha a contracapa. Gente, olha isso. Ficou exatamente da cor que eu gostaria. Eu preciso compartilhar porque eu estou muito feliz. Olha só. A letra... 40 dias de uma jornada, 1 quilômetro por dia com o Senhor. Nós vamos avançar 1 quilômetro por dia com o nosso devocional. Toda essa figura aqui, ó, era uma pista. Tudo que o Senhor tinha me mostrado, a revelação saiu exatamente igual. Uma pista, um tênis e uma jornada. Olha isso, gente. Eu tô encantada. Olha isso. Nem parece que sou eu e essa não é a IA, porque eu contei para vocês o testemunho dessas fotos. Gente, tá lindo. No final tem um espação para você fazer anotação. Vamos fazer ato profético. Olha isso. Vamos concluir Jesus na corrida com a gente. Gente, os temas. Olha, se eu pegar aqui, eu já tenho vontade de entregar tudo o jogo, mas a gente vai ler junto. A gente vai concluir essa leitura junto. Mais uma leitura. Olha os temas. Não, eu vou falar só alguns temas aqui do sumário para você ter noção. Bom dia, Éder. Deixa eu ver. Eita, glória, Deus é maravilhoso. Faz infinitamente mais. Infinitamente mais. Fiquem preparados. Vou falar alguns temas. Olha aqui, ó. Tô com o sumário aberto. Olha os temas. Decida não desistir. Isso aí. É uma decisão não desistir. Você precisa se posicionar. Outra. Constância vence velocidade. Constância, sabe o que é? Todo dia nós estarmos aqui 6h30. Você querendo ou não, você estando cansada. Ontem eu fui dormir, né? Com
tantas coisas que estão acontecendo, nós fomos dormir 1h da manhã. E eu tô aqui, num compromisso, primeiramente com o Senhor, depois com vocês, depois comigo, né? Primeiramente com o Senhor, depois comigo, depois com vocês. E essa constância é o que gera velocidade. As pessoas têm muita dificuldade com constância. Né? Eu compartilho aí com vocês quantas pessoas falam, mas como você consegue estar aí 6h30 todos os dias? Porque eu tenho um propósito com o Pai. E eu vou estar aqui. Independente de quantas pessoas vão entrar. Já chegou vezes, gente, já há muito tempo, graças a Deus, bem no comecinho, que eu ficava fazendo a live sozinha. Mas são sementes. Mas o meu compromisso era primeiramente comigo mesmo e com o Pai. Então não me importava se tinha uma, se tinha duas. E hoje nós estamos em 9, chegamos a 15 pessoas ao vivo junto com a gente. Olha que linda, é isso que faz. E o que aconteceu para que isso acontecesse? Constância. Todos os dias você não se alimenta, todos os dias você não escova os dentes, todos os dias você não toma banho. Esse ano vai ser um ano de constância sobre a sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus. Vai ser uma constância que vai criar uma velocidade no reino espiritual. As coisas vão acontecer assim, ó. Sabe, de repente de Deus? Vai acontecer todos os dias. Você fala, uau, Deus, é isso que eu queria. O que me faltava era a constância. É a constância que gera velocidade. Não adianta você fazer um compromisso, um devocional hoje, e daqui 15 dias você voltar e fazer o devocional. E eu te digo mais, o próximo devocional para mulheres vai ser de 365 dias, porque eu achei que esse ficou pouco. Não sei como vai ser, mas vai nascer, gente, assim como esse nasceu. É um devocional pequeno, gente, ele é bem fininho, foi exatamente isso que o Senhor tinha colocado no meu coração para aquelas pessoas que têm dificuldade de ler. Eu já fui assim, quando eu pegava um livro que tivesse essa grossura aqui, ó, eu já pensava 2 vezes antes de ler. Agora, quando você pega um livrinho assim, não tem quem não vai ler esse livro, gente. Esse livro vai ser best-seller. Eu já recebi essa profecia, eu agarrei e eu sei que o Senhor pode fazer. Ele é um Deus que faz infinitamente mais. Então é isso, gente. É isso. É isso. Eu vou ler aqui, ó. Eu vou ler, porque eu não aguento. Eu preciso começar essa leitura logo, porque senão eu entrego todo esse livro aqui. Olha isso. A corrida da vida não é apenas um livro. Ela é uma jornada. A vida não acontece de uma vez. Ela é construída em passos, decisões diárias e constância, mesmo quando as forças parecem acabar. Neste devocional aqui de 40 dias, eu convido você a entrar em uma jornada espiritual. Já participou de uma maratona, uma jornada espiritual, uma caminhada espiritual? São 40 dias aqui juntinhos. Você vai entrar em uma jornada espiritual profunda, onde cada dia representa 1 quilômetro percorrido com Deus. Não se trata de correr mais rápido, mas de permanecer caminhando, mesmo quando a mente quer desistir. É sobre isso. Ninguém vai ficar no meio do caminho, tá? Eu tô aqui, nós vamos construir essa jornada junto. Então, se você pensar em parar, vou estar lá segurando a sua mão, vamos embora. E é assim na corrida. Eu não sei se você já participou de corrida de rua, mas é exatamente assim. Nós criamos um plano na época onde ninguém ia deixar ninguém no meio do caminho. Então, aquele que corria mais rápido ia ter que desacelerar para esperar os outros. Nós fizemos inúmeras corridas dessa forma. Então, para você que acha que um corredor, é lógico que eu não estou falando de corredor profissional, né? Porque eu não sou corredora profissional, eu tenho um propósito sobre a minha corrida. Isso aqui é sobre a minha saúde, sobre a minha conexão com o Pai. O Espírito Santo fala muito comigo. Bom dia, Ida, bom dia. Então, aqui vai falar sobre isso. Sobre correr sem parar. Então, para você que acha que um corredor, assim como eu, só corre 25 quilômetros sem parar, 21 km, né, que foi o que eu fiz, não. Teve pausas, teve descanso, teve fôlego perdido, fôlego restaurado pelo Espírito Santo, teve pensamento, eu lembro que eu fui com o celular que ficou na playlist de louvor o tempo inteiro, então o louvor me alimentava durante os 21 km. Eu ia ouvir na voz do Senhor, eu tô com você, eu tô segurando na sua mão, eu renovo agora suas forças. As dores vinham nas pernas, eu conectava ao Pai, o meu espírito no Senhor, a dor passava. Essa jornada, e essa é a jornada da vida, olha lá. Não se trata de correr mais rápido, mas de permanecer caminhando mesmo quando a mente quer desistir. Trabalhamos a mente na nossa corrida, na nossa jornada da vida.
Corrida da Vida foi escrito para pessoas cansadas, sobrecarregadas, feridas ou paralisadas pelo medo. E você tem noção que quando eu comecei a escrever esse livro, nós nem estávamos ainda com esse livro sobre medo. E o Senhor já vinha dando sinais. Olha isso. Pessoas que sentem precisam continuar, mas não sabem mais como. Pessoas que foram paralisadas pelo medo. Ao longo dessa jornada, você será conduzido a fortalecer a sua mente, alinhar o seu coração e renovar a sua fé. Aprendendo que Deus não exige velocidade, mas sim fidelidade no caminho. Se você ainda está na pista, assim como eu, este devocional é para você. A jornada continua, 1 quilômetro por vez, com o Senhor. Editora Ion. Gente, Ion, eternidade. Eu tô muito feliz. E eu quero fazer um desafio para você a não ler antes, porque na hora que você pegar o livro na mão, você vai querer ler tudo, porque o conteúdo tá muito bom. Aí você vai olhar aqui, ó, depois da introdução, vem o agradecimento, o prefácio. Na hora que você olhar o sumário, que aí vai ter lá, fôlego espiritual volta. O medo não é uma ordem. O céu te aplaude. Você é muito mais do que imagina. Deus ainda tem planos. Jesus conduz a sua corrida. Você vai querer ler, mas você vai se controlar em nome de Jesus. Gente, vamos ler, vamos fazer o nosso devocional. Eu quero orar com você. Feche seus olhos, senão fica aqui o tempo inteiro falando do meu livro. E a live hoje é do Mesmo com Medo Haja. Eu só queria compartilhar porque eu não aguento. Espera aí, 2 semanas vai estar todo mundo com ele na mão, né? Quem já está comprando pela internet já vou começar a enviar hoje, tá? Então algumas pessoas, a maioria é o pessoal de Jaú que eu vou levar, então bem pouquinho pessoa que está comprando pela internet. O restante já está tudo guardadinho aqui, que é a bagagem que eu vou levar para Jaú. E logo nós vamos estar juntinho, né? Então você que vai estar comigo aí em Jaú vai receber autógrafo, né? Ou pelos correios fica difícil, ele tá tão embaladinho que eu não sei, né? Talvez se a pessoa quiser o autógrafo, amém. Senão eu vou ter que desembalar, enfim. Eu quero orar. Vamos agradecer ao Pai por tudo que o Senhor tá fazendo, que Ele ainda irá fazer. Já vamos começar a agradecer, profetizar, porque grandes coisas virão. O Senhor tá fazendo em mim, Ele vai fazer através de mim, porque eu não sou o bebê predileto dele, gente. Nós somos todas filhas do Pai, do nosso Rei, do nosso Abba. E Ele vai fazer infinitamente mais. Você tá preparada? Vamos romper com o medo então, porque o medo não vai nos paralisar mais. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por este dia, por esse maravilhoso dia que o Senhor preparou para nós. Nós queremos consagrar a Ti este devocional, essa leitura. O Espírito Santo, o Senhor tem liberdade no nosso meio. Tira de nós, Papai, toda distração, toda preocupação, tudo aquilo que desfoque de ouvir, Pai, aquilo que o Senhor queira tratar na nossa mente e no nosso coração nessa manhã. Ah, Espírito Santo, como sou grata, Senhor, por essas mulheres, por essas vidas, como nós temos alcançado pessoas e pessoas têm relatado a cura espiritual, a cura emocional. Ai, Abba, Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação, toda adoração é louvada a Ti, Senhor. Não é sobre a minha vida, mas é sobre o Teu Evangelho, Pai. Ah, Espírito Santo, traga, Senhor, a Tua revelação mais uma vez nessa manhã. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero deixar, então, hoje para vocês, Salmo 146, que diz assim: Louve, ó minha alma, ó Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia, acabam todos os seus planos. Bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos dos cegos, aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transforma o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre.
O seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Nossa confiança está em Deus, aquele que faz todas as coisas. Então confie no Senhor, aquele que escreveu todos os seus dias, antes mesmo da criação do mundo. Você tem noção disso, gente? Antes mesmo de te formar no ventre da sua mãe, ele já tinha escrito uma história e um propósito sobre a sua vida. Como não confiar em um Deus que nos construiu, que sonhou com a nossa história, com a nossa vida antes mesmo de a gente nascer? Não tem como andar sem esse Deus. Fica com esse devocional. Salmos 46 é o qual nós lemos aqui. Aqui tem hora que aqui a atmosfera, a sensibilidade espiritual é tão boa, gente, que parece que a gente leu a primeira vez. Nossa, parece que eu nunca li esse versículo, esse capítulo. E nós já lemos. Mas tem uma revelação sobrenatural e uma porção diária. Eu tenho certeza que esse versículo vai falar ao longo do dia com você. Nota aí. Salmo 146. Vamos para o nosso livro? Capítulo 15, falando ainda sobre o medo da rejeição. Nós paramos na página 196, naquele tema, Deus nunca vai rejeitar você. Tratando realmente, através do testemunho da Joyce Meyer, né, o medo da rejeição. A pessoa vive anos ali sendo rejeitada e aí ela tem medo de se entregar, ela tem medo de confiar nas pessoas, ela tem medo de avançar, porque é um processo de cura, né? É um processo de cura. E nada mais, nada menos de como a gente aprender com uma pastora que se curou nessa ferida da rejeição. Amém? Nós estamos aqui, ó, no segundo parágrafo da página 196. Tá assim. A Bíblia nos diz para não pensarmos a nosso próprio respeito acima do que deveríamos. Romanos 12:3. Mas não ter um conceito justo a respeito de nós mesmos pode ser um problema. Temos de encontrar o equilíbrio certo. Deveríamos saber que não somos nada sem Cristo, mas que através dele nós somos criaturas incríveis, com habilidades dadas por Deus. Somos infinitamente diferentes, com impressões digitais únicas e DNA exclusivo. Já ouvi dizer que não existem duas pessoas com a mesma espiral ou com o mesmo padrão na íris dos olhos. Olha isso. Lá em Salmo 139:14 diz: Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Dave, o esposo dela, ela contando, declarou que sabia muito bem que era formado de modo assombrosamente maravilhoso. Ele sabia que não era lixo ou alguma coisa sem importância. O salmista... não, ele tá falando de Davi, viu, gente? Ele tá falando aqui de Salmos. Eu já confundi aqui com o esposo dela. Vou voltar. Davi declarou, através desse Salmo 139, que sabia muito bem que era formado do modo assombrosamente maravilhoso. Ele sabia que não era lixo ou alguma coisa sem importância. O salmista Davi reconhecia o que Deus havia feito ao criá-lo. E isso era tão incrível que quando ele declarou que era assombroso, quis dizer que isso era quase impressionante demais sequer para se mencionar. Depois de olhar para algumas das coisas que os patriarcas, os discípulos e os apóstolos disseram sobre si mesmos, creio definitivamente que a maioria de nós tem um longo caminho pela frente, no sentido de entender o quanto somos maravilhosos aos olhos de Deus. No fim das contas, a autoimagem da maioria das pessoas depende muito da mensagem que receberam dos outros. Eu sou legal? Eles gostam de mim? Alguém me ama? Estou à altura do que minha família e meus amigos esperam? Como mortos de fome, aguardamos os acenos da aprovação alheia ou algumas palavras que demonstrem que podemos contar com o aval deles. Mas à luz de que Deus diz sobre nós, é triste que ansiemos pela aprovação das pessoas, considerando que já temos a aprovação do Senhor. E isso basta, gente. Isso basta. Você não precisa da aprovação de ninguém. Então você que tem esse hábito, vocês gostam de mim? Você me ama? Vamos parar com isso. Vamos parar. Porque aquele único e suficiente que te amou primeiro, basta. Né? E tem pessoas que ficam suplicando ainda o amor de outras pessoas, essa dependência emocional. Olha lá. No livro da vida, a palavra de Deus... Gente, eu sempre relatei o livro da vida.
a Bíblia. Ele é o manual de vida. Olha lá o que diz lá no livro da vida. A palavra de Deus, o nome de Pedro, o homem que amaldiçoou e negou conhecer Jesus por 3 vezes, está escrito junto ao nome de João, que declarou ser o discípulo a quem Jesus amava. Todas essas passagens estão em Mateus, capítulo 26, do versículo 69 ao 75. Vale a pena. Você que está aí com o caderninho, anota. E você que está com o livro, grife aí para você voltar nessas mensagens. João 22. João, capítulo 20, versículo 2. O nome de Maria Madalena, uma mulher de quem foram expulsos 7 demônios, é encontrado nos mesmos registros onde se vê o nome de Maria, a mãe de Jesus, que frequentemente é mencionada como virgem, a bem-aventurada. Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 35. Depois Lucas, capítulo 48, do versículo... Peraí. Me perdi, gente. Lucas, do 26 ao 35, depois 48, 8, tá 8 e 2. Mas aí você lê aí Lucas 48, né? Eu acho que foi invertido aqui. Ou você vai ler o 48, Lucas 48, versículo 8. Gente, tá bem confuso aqui, tá? Mas grifem aí, depois eu vou ler, depois eu passo para vocês, se tiver alguma dúvida aqui que não dá para entender. O meu nome e o seu nome estão escritos bem ao lado daqueles que foram crucificados ou queimados na estaca, ou devorados por leões, por se recusarem a negar a fé. Agora vamos lá, olha o próximo tema. Sessões de pensamento positivo. Sessões de pensamento positivo. Então aqui ela só destacou para finalizar esse capítulo aqui desse tema, onde foi falado sobre Deus nunca vai rejeitar você. Então ela finalizou aqui as pessoas que andavam lado a lado, né? Então Pedro, aquele que amaldiçoou, andou com João, que declarou que amava Jesus, né? Maria Madalena foi relatada aqui com Maria, mãe de Jesus, né? Então sempre a gente está no meio do mundo, aonde, né, um sempre é atraído, a gente é conectado por um propósito, justamente esse propósito que faz com que o evangelho seja espalhado, né? As nossas conexões cura, o nosso testemunho cura outras vidas. Aí outro tema, sessões de pensamentos positivos. Eu quero encorajar você a fazer uma coisa que pode parecer estranha a princípio, mas eu sei que será muito benéfica. Você sabe que tem a capacidade de pensar deliberadamente? Você sabe disso? Não é preciso apenas esperar para ver que pensamentos vêm à sua mente. O apóstolo Paulo nos instrui a destruir sofismas, raciocínios, teorias, argumentos e toda altivez que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Essa passagem está em 2 Coríntios 10, 5. Isso nos diz que podemos nos livrar de um pensamento que não queremos e escolher outro em seu lugar. Lembra da metanoia? Né? Realmente transformar os pensamentos, porque tudo começa no pensamento, que é gerado aqui o sentimento, né? Nosso coração, que gera um comportamento que não condiz que o Espírito Santo de Deus tem preparado para nós. Vamos lá? Página 198. Desafio a você a fazer uma sessão de 10 a 15 minutos todos os dias. Então lá, Joyce Meyer está desafiando nós a fazer a sessão de 10 a 15 minutos todos os dias, durante a qual você pensará em si mesmo, do jeito que Deus pensa. Pense e declare essas confissões fundamentadas na Bíblia. Olha que lindo. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Salmos 17, 8. Então faz aí todo dia esse desafio. Anota no papelzinho para você, todos os dias ler, né? Fazer aí 10, 15 minutos repetindo todos os dias. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu fui formado do modo assombrosamente maravilhoso. Salmo 139, 14. Deus se agrada de mim com alegria. Sofonias 3, 17. Sou precioso aos olhos de Deus. Isaías 43, 4. Eu recebi a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 16. Declare todos os dias, então.
Coloca aí, Salmos 17, 8, Salmo 139, 14, Sofonias 3, 17, Isaías 43, 4, 1 Coríntios 2, 16. Você pode começar com essas sugestões, mas eu incentivo a acrescentar outras listas. Faz aí a sua lista, né? Aquele que você sabe que você tem rejeição, que você se sente inferior, que você não se sente amado. Todos os dias você vai ter que repetir isso daqui. Faça o dever de casa e encontre mais versículos que lhe dizem o quanto você é incrível. À medida que ler, confessar e meditar nessas verdades, elas mudarão a imagem que tem de si mesmo. Fazer isso também o ajudará a ver as pessoas que a cercam sob uma perspectiva nova e mais positiva. A maioria de nós pensou demais sobre todas as palavras negativas que as pessoas nos disseram ao longo da vida. Eu lembro-me de que meu pai me disse muitas vezes: você nunca será nada na vida. Lembro-me de cometer erros e ouvir que eu não conseguia fazer nada certo. Quando era adolescente, estava cerca de 10 quilos acima do meu peso e não era convidada para um encontro ou para os bailes da escola. Se alguém me convidasse, mesmo assim o meu pai não permitia que eu fosse. Todas essas coisas faziam com que eu me sentisse inferior e insegura. Quando fiquei mais velha, os amigos me diziam que eu tinha personalidade errada para estar no ministério. Eu estava tão acostumada com a rejeição que eu passei a esperar por ela. Tinha certeza de que havia alguma coisa errada comigo. Afinal, o meu propósito, o meu próprio pai, queria fazer sexo comigo. Deveria haver algum defeito em mim, porque os pais das minhas amigas, das outras meninas, não eram assim. Olha que forte, gente. É forte a leitura desse livro, não? Pelo menos era isso que eu pensava na época. Eu tinha certeza de que eu era a única menina do mundo que passava por essa experiência. Até eu descobri que existiam mais meninas como eu, mais do que podemos contar. Mas muitas ou estão envergonhadas demais ou apavoradas para falar sobre isso. Durante anos, parecia haver um disco tocando na minha cabeça repetitivamente, dizendo: o que há de errado comigo? Não consigo sequer expressar como me senti quando soube que Jesus havia levado meu pecado e me dado a justificação com Deus. Ele havia me tornado justa. Essa passagem está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Eu não tinha mais que ficar tentando entender o que havia de errado comigo. E você também não tem. Não significa que exista algo errado com você. E se não consegue fazer tudo certo, ou se você comete erros regularmente, ou se você não é como todo mundo, mas você sim, você é precioso, foi criado por Deus. E Ele tem um bom plano para a sua vida. Portanto, mande embora todas as coisas negativas que lhe disserem. E seja o melhor que você puder. Você puder ser. Olha lá, que lindo. Então, nós entramos aqui na sessão de pensamentos positivos e ela conta o testemunho dela. E ela conta como ela superou isso. Como ela superou tudo isso. Então, não deixa a sua mente acreditar nas mentiras, né, que o nosso adversário usa pessoas para falar contra nós. Palavras negativas que foi lançado lá na infância, na sua adolescência. Não deixa esse pensamento transformar você numa pessoa que você não é. Então ela deixou aí, né, nessa parte aqui, algumas palavras, alguns salmos que você tem que repetir todos os dias, até que a sua mentalidade entenda isso e o seu sentimento produz vida ao invés de morte. E saia mesmo dessa marca da rejeição. E o próximo tema, você crê? Você crê? Um dia, uma menina de 6 anos estava sentada em uma sala de aula. A professora ia explicar a teoria da evolução para as crianças. Então perguntou a um garotinho chamado Tommy se ele podia ver a grama do lado de fora. Sim, professora, estou vendo a grama. A professora disse: Tommy, vá lá fora e veja se consegue ver o céu. Ele voltou dentro de alguns minutos e disse: Sim, eu vi o céu. Você viu Deus? A professora perguntou. Não, professora, eu não vi Deus. Bem, turma, este é o ponto. Não podemos ver Deus porque Ele não está lá. A professora declarou. Uma garotinha quis saber se podia fazer algumas perguntas ao menino. A professora concordou e a garotinha perguntou. Tommy, você está vendo a árvore lá fora?
Sim, estou vendo a árvore. Você está vendo a grama? Ela perguntou. Sim, eu vejo a grama. Você está vendo o céu? E a professora? Sim, Tommy respondeu. E seu tom de voz indicava que ele já estava cansado de responder perguntas. Finalmente, a garotinha perguntou. Você está vendo o cérebro da professora? Não, não estou vendo o cérebro dela, Tommy disse. Então, de acordo com o que nos foi ensinado hoje, isso significa que ela não tem o cérebro? A garotinha encerrou. Gente, que reflexão. Você precisa crer. Você está vendo aí o cérebro da professora? Isso significa que ela não tem cérebro? Gente, que reflexão. Que reflexão. Você é capaz de acreditar no que não vê simplesmente porque Deus diz que é verdade? De acordo com 2 Coríntios, capítulo 5, 7, nós andamos por fé e não por vista. A fé crê no que ainda não pode ver, mas acredita que será visto no devido tempo. Você e eu podemos ainda não estar manifestando todas as coisas maravilhosas que a palavra de Deus diz a nosso respeito, mas se continuarmos firmes na palavra, isso acontecerá. Seremos transformados à imagem de Cristo. 2 Coríntios 3,18, Romanos 8,29. No reino de Deus, precisamos crer antes de ver, mas no mundo precisamos ver para crer. Como filhos de Deus, podemos ver as coisas com os olhos do coração, e elas são mais reais para nós do que as coisas que vemos com a visão natural. Creio com todo o meu ser que Jesus morreu pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos. Não vi isso acontecer, mas eu sei que é verdade, sem sombra de dúvidas. Por essa razão, dediquei a minha vida ao ensino dessa verdade aos outros. Eu não vi Deus, mas vejo regularmente os resultados de crer nele e servi-lo. Uma coisa é certa, antes de Jesus, a minha vida era um caos total, mas agora ela é incrível. Depois de ler este capítulo, eu creio que podemos dizer que não há razão para temer a rejeição das pessoas, pois Deus nos ama e está ao nosso lado. É hora de nos vermos como Deus nos vê e deixar que a opinião dele seja mais importante que a de qualquer outra pessoa. Uau, acabamos aqui. Gente, que capítulo! Vamos deixar para amanhã a próxima página. Marca aí que nós paramos no 201. Estou impactada com tudo isso. Com certeza eu vou ler de novo e eu vou fazer minhas anotações. Uau, que reflexão, que momento que o Senhor preparou. Então, quando você finaliza esse capítulo aqui, a gente não precisa mais temer a aceitação das pessoas. O medo da rejeição, ele é lançado para fora. Você faz porque o seu Criador mandou você fazer. Você faz porque você está debaixo da obediência. Então, eu quero compartilhar uma coisa, mas eu tenho vergonha, mas o Senhor tem queimado a chama no meu coração. Eu vou compartilhar. Mas o que os outros vão falar? Deixe que falem. O Senhor colocou o desejo no seu coração, vai e faça. É isso. Não precisamos da aprovação de ninguém quando o nosso Abba já nos aprovou, entregou a própria vida. Gente, que lindo. Se você tiver com o livro aí, gente, marca essa página porque tá demais. Tem muita reflexão aqui dentro. Não dá pra gente ficar aqui o tempo todo. Olha lá, Ida, Meu Deus, esse capítulo tem tudo a ver com o devocional que gravei para postar hoje. Olha lá, confirmação. Estamos conectados, Ida. Nós estamos conectados no mesmo propósito. E isso que nós falamos e lemos aqui, o Senhor vai continuar ministrando durante o longo do dia com você, não tem dúvidas. Gente, 7:05. 7:05, não que eu tenha pressa, né? Mas o nosso propósito aqui é ficar esses 30 minutos para que a gente vai, consagrar, que a gente consagre o nosso dia, e a gente vai fazer os nossos afazeres sem se preocupar, sem se atrasar. Sei que tem pessoas aí, tem filhos na escola, tem que preparar o café, tem que colocar roupa para lavar, enfim. Mas nós já fomos agora abastecidas no Espírito. Amém? Vamos orar, vamos agradecer. Obrigado, papai. Obrigado, paizinho, por essa palavra transformadora e eficaz nessa manhã. Obrigado porque a tua palavra cura, a tua palavra restaura, a tua palavra nos refaz a cada dia. A tua palavra nos traz energia, a tua palavra nos traz visão, a tua palavra nos encoraja a avançar, que os nossos olhos espirituais sejam abertos nessa manhã. Nós só podemos declarar o quanto as tuas coisas, as perfeições que o Criador fez, o quanto nós podemos já enxergar. Espírito Santo, tira de nós toda a incredulidade da nossa alma.
Tira de nós todo embaraço, toda limitação, tudo aquilo que tenta confundir a nossa mente. Traga a renovação da mente para que a gente venha viver a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Renova, Senhor, a nossa mente. Espírito Santo, que nós podemos a cada dia mais crer, assim como nós fizemos a leitura aqui. Nós cremos, Pai, naquela cruz. Nós cremos que nós somos perdoados. Espírito Santo. E a cada dia nós conseguimos ver, Senhor, as Tuas mãos nas nossas vidas. As Tuas mãos sobre as nossas famílias. Espírito Santo. Nós estamos aqui, Senhor, felizes. Nós encontramos, Pai, com o coração glorioso nessa manhã por tudo que o Senhor tem feito. Espírito Santo, nós te damos graças. Profetizamos, Pai, mais um dia, uma quinta-feira de milagres. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Continua aí que nós estamos conectados. Você que tem mais um tempinho, vai pro secreto, abre o coração, aproveita esses minutinhos aí e com certeza ele tá aí, ele tá aqui no nosso meio e ele quer entregar tesouros no secreto para você. Fique atento, não se distrai. Compartilhe essa live com quem você sabe que precisa ouvir dessa live hoje, com quem você sabe aí que se sente rejeitada. O Senhor conta comigo e com você. Amém? Fiquem com Deus. Amanhã nós estamos aí juntinhos, 6h30. Olha, compartilhe a venda do livro, me ajuda. Quando eu postar lá, você compartilha. Você precisa ler esse livro. Daqui a algum tempo, né, a gente vai marcar uma data, a gente vai fazer a leitura ao vivo com a própria autora do livro. Vamos lá, vamos espalhar essa mensagem aí em nome de Jesus. Fique com Deus. Até amanhã, então, às 6h30.